E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Mais História. Hoje venho trazer a segunda parte de invasões holandesas. Se você não viu o primeiro, sugiro que veja antes desse. Como havíamos falado, a União Ibérica colocou o Brasil em conflito com potências europeias que antes eram amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como Inglaterra e Holanda. Falamos da invasão de Salvador, e hoje vamos falar da invasão de Pernambuco, de Nassau e da Resistência. Pernambuco era um antigo, conhecido e cobiçado interesse português. Ainda nos anos de 1590, o padre jesuíta Fernão Cardim escreveu maravilhado pelo lugar como sendo a mais rica e bela das capitanias. Em suas próprias palavras, ele disse: "Enfim, em Pernambuco acha-se mais vaidade que em Lisboa." Essa admiração abriu os olhos de europeus do além-mar, entre eles a Inglaterra, que antes das invasões holandesas esteve por aqui e provou para a Europa ser verdadeiro tudo o que se falavam do Brasil. Liderada pelo almirante James Lancaster, a única expedição de corso da Inglaterra que teve como objetivo principal o Brasil, e representou o mais rico botim da história da navegação de corso do período. A frota partiu com um montante robusto de açúcar, pau-brasil, algodão e mercadorias de alto preço. O lucro dos investidores foi assombroso, estimado em mais de 51 mil libras. Com tal desfecho, a expedição foi considerada um absoluto sucesso militar e financeiro. Essa situação agravou o risco de futuras invasões. Agora a Europa tinha certeza da riqueza da capitania e da sua vulnerabilidade. E foi esse ingrediente, somado a todos os outros, que fez os holandeses tentarem invadir o Brasil. No vídeo anterior, vimos que os holandeses tentaram, sem sucesso, dominar o coração administrativo da colônia, Salvador. O enorme gasto com a invasão às terras da Bahia foi recuperado 4 anos mais tarde, em 1629, em uma audaciosa ação holandesa no Mar do Caribe. O almirante Piet Hein, a serviço da companhia, interceptou e saqueou a frota espanhola que transportava o carregamento anual de prata extraído das colônias americanas. Para se ter uma ideia, em 2015 foi encontrado um galeão espanhol que afundou em julho de 1708, com o que, acreditam especialistas e historiadores, tinham nada menos que 5,8 bilhões em ouro, prata e joias. A notícia foi aclamada pelo próprio presidente da República Colombiano. Tem ideia de quanta riqueza se produziu nas colônias americanas? Era monstruoso. De posse desses recursos, os neerlandeses armaram nova expedição, dessa vez contra a mais rica de todas as possessões portuguesas. O seu objetivo declarado era o de restaurar o comércio do açúcar com os Países Baixos, proibido pela coroa da Espanha. Uma nova e poderosa esquadra, com 67 navios e cerca de 7 mil homens, a maior já vista na colônia, sob o comando do almirante Hendrik Lonck, investirá agora sobre Pernambuco, obtendo sucesso na invasão de Olinda em fevereiro de 1630 e conquista de Recife logo depois. Com a vitória dos invasores, foram reforçados por um efetivo de mais de 6 mil homens, enviados da metrópole para assegurar a posse da conquista. Começa então uma importante fase de resistência ao invasor. Houve resistência em forma de guerrilha, em pequenos grupos de ataque. A resistência foi feita de forma a manter o invasor na região litorânea, no perímetro urbano da colônia. Destacam-se nessa fase de resistência luso-brasileira líderes militares como Martim Soares Moreno, Felipe Camarão, por exemplo. Com a invasão da Paraíba em 1634 e as conquistas do Arraial do Bom Jesus e do Cabo de Santo Agostinho em 1635, as forças comandadas por Matias de Albuquerque entraram em colapso e se viram forçadas a recuar na direção do São Francisco.
foram personagens importantes nesse contexto. Domingos Fernandes Calabar, senhor de engenho, profundo conhecedor do território, ajudou na expansão dos invasores. Considerado e tratado por muitos como traidor da pátria, por outros é visto como defensor de seus próprios interesses, já que no final ele se virou contra os invasores. Os holandeses ofereceram um preço melhor pelo açúcar. No fim, os senhores de engenho manteriam seus privilégios, continuando seus negócios. A aquisição de mão de obra escrava tornou-se imprescindível para o sucesso da colonização neerlandesa. Por essa razão, a Companhia das Índias Ocidentais começou a traficar escravos da África para o Brasil. Para isso, também efetuou invasões em possessões portuguesas na África, como Angola, por exemplo. Com a estabilização da nova colônia, em 1637, chega Maurício de Nassau. Parece que Nassau entendeu que sua administração era mais que econômica, era também cultural e científica. Ele foi de longe o maior fidalgo europeu que já estivera nas Américas. Homem culto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, trouxe consigo artistas e cientistas para estudar as potencialidades da terra. Foi por sua causa que aqui tivemos a maior liberdade religiosa que não se via na Europa e nem no Brasil colônia. Foi lá que foi fundada a primeira sinagoga do continente americano. Graças a ele, em 1640 já tínhamos pintores importantes retratando o Brasil. Ele foi responsável por trazer o paisagista Franz Post e o retratista Albert Eckhout. É por causa deles que temos hoje uma noção das paisagens e da cultura do Brasil em um momento tão remoto da sua história. Para se ter uma ideia, os americanos demorariam mais 200 anos para se ter algo parecido nos Estados Unidos. Ele recuperou os engenhos, pois quase a totalidade dos 150 engenhos do Brasil holandês estavam destruídos pela guerra. 15.000 habitantes tinham fugido, dos quais um terço eram escravos. Seu trabalho recuperou a produção de açúcar, prejudicada pelas lutas de resistência, concedendo crédito e vendendo em asta pública os engenhos conquistados. Agora, com possessões na África, cuidou da questão do abastecimento de mão de obra, promoveu ampla reforma urbanística em Recife, fundando a cidade de Maurícia, um pedaço da Holanda no Brasil, com toda a sua arquitetura. Essa ponte foi a primeira a ser construída fora da Europa em estilo holandês. Esse tipo de estrutura era um gasto grandioso para se fazer em uma colônia de exploração. Em dezembro de 1637, Fortaleza se rende e grande parte do Nordeste estava em mãos holandesas. Mas sua administração não seria tão tranquila assim. No próximo capítulo veremos a restauração portuguesa e suas complicações, a saída de Nassau e o fim do Brasil holandês. Isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais. Não esquece de dar uma curtida e se inscrever no canal. Até mais!